Você já se perguntou o que nos move, aquilo que nos inspira, que faz o nosso olho brilhar e que nos motiva a querer sempre mais? Nós da Loja Maringá somos movidos por liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, todos os dias, damos novos passos, abrimos caminhos e evoluímos, tratando o futuro como um assunto do presente. Unindo os sonhos de nossos fundadores, suas aspirações, dedicação e trabalho, chegamos aos 40 anos, imbuídos do espírito transformador, certos de trilhar os caminhos do sucesso, legando às futuras gerações as bases para o fortalecimento da ordem maçônica. Parabéns, Loja Maringá. (1980), uma década de significativas mudanças e de novos ordenamentos políticos e econômicos, no Brasil e no mundo. O fim do governo militar trouxe novos ares, permitindo à sociedade civil organizar-se em grupos, associações, sindicatos. Nesse momento de efervescentes ideias e projetos, homens livres e de bons costumes uniram-se para fundar a augusta e respeitável Loja Simbólica Maringá. 11 de agosto de 1980, fundação de nossa Loja Maringá, primeira diretoria formada pelos irmãos Arelida Silva Correia, Vicente Soares de Oliveira, Wilson José Bosso, Jair Ramos e Roberto Verdade, todos membros ativos de nossa oficina até os dias de hoje. Parabéns, meus irmãos, que completam também 40 anos de Loja Maringá. Para compreendermos a importância e o significado da criação da Loja Maringá, vamos ouvir o discurso do orador irmão Jair Ramos, na reunião de fundação em 11 de agosto de 1980. De antanho, já se fazia necessário a formação de uma célula máter, a fim de que uma nova estrela viesse a refulgir na constelação maçônica paranaense. Urgia de forma imperiosa a criação de mais uma escola para o aperfeiçoamento do homem na escalada simbólica filosófica, partindo da pedra bruta para a pedra polida. Eis senão quando uma pleiade de homens de bons costumes resolveram, sob a égide da Loja Justiça, fundar mais um templo à virtude e, consequentemente, cavar masmorras ao vício, que campeia às soltas no seio da nossa comunidade. Agrilhoar os erros que embalam a sociedade odierna e aprimorar o homem medíocre numa espiral ascendente do plano material ao plano espiritual é o escopo a que nos proporemos. Na trilogia que ensina os nossos objetivos, liberdade, igualdade e fraternidade, repousa o arcabouço adárvico que emerge de forma cristalina e pura, como uma lídima aspiração desse pugilo de irmãos, na busca da verdade, lançando mais uma estrela no firmamento da maçonaria universal. Assim como o sol ao despontar no oriente rasga as trevas da noite e esparja a sua luz até o ocidente, assim também como Febo, a Loja Maçônica Maringá se propõe a levar aos irmãos que a ela vieram se agrupar, a iluminá-los e guiá-los através da senda agreste,
cheia de abrolhos, que conduz à superstição e ao erro, evitando de start o vício que embota o homem mediano. A loja Maringá, novel entidade, tornar-se-á uma escola de aprimoramento para aqueles que almejam se aperfeiçoar para atingir o ápice da escada de Jacó. Como é de conhecimento geral, público e notório, não se constitui os ensinamentos sacrossantos da arte real em uma sociedade de auxílio mútuo, e muito menos numa arca repleta de coisas fúteis que as mancheias distribuem recreação, apego às superstições e à religião de caráter sectário e dogmático. Mas, isto sim, formam homens limpos e puros, capazes de galhardamente vencerem as procelas do mar encapelado da vida. Hoje, aqui, agora, neste preciso instante, forma-se pela cadeia de união o lançamento de um marco indelével que repousará de forma férrea na história de nossa cidade, tal como uma pilastra a sustentar os altos desígnios que nos são impostos pela sublime ordem na construção de um mundo melhor, lapidado pelo burilamento interno do ser humano a fim de se atingir o sétimo plano da escala filosófica, que coroa os anseios incontidos daqueles que palmilham a vereda iniciática. Nós que compomos a diretoria provisória desta augusta loja, por certo iremos temperar no cadinho da liberdade, com o malho da igualdade e a liga da fraternidade, para sedimentar mais uma unidade Rosicler no contexto geral da conduta humana. É nosso desejo minorar a ignorância, a injustiça e o obscurantismo que tolhe o uso da razão dos menos preparados para o embate da vida cotidiana, fazendo, por conseguinte, que se estabeleça um posto avançado no meio em que vivemos, na forma de um arauto da liberdade em busca da verdade. Na esquina do mundo, óbices e trambolhos impedem a passagem de homens de boa vontade, impedindo-os de, como obreiros da arte real, com ferramentas, esquadro, compasso e o prumo, trabalharem para erigirem um mundo melhor. Assim é que, parodiando os cavaleiros andantes de priscas eras, quando cruzaram todos os quadrantes da Idade Média, resolveu-se armar novos cavaleiros sob a abóbada de aço do templo maçônico, para enfrentar a Hidra de 7 cabeças, representando o vício e os dragões das imperfeições, combatendo-os não de lança em riste e nem montados em fogosos ginetes, mas armados com o uso da razão, com a couraça dos ensinamentos que aqui auriram, para então poderem se transformar numa apoteose à conduta humana, ao criar novos hábitos, gestos e atitudes que se coadunem com um homem perfeito, capaz de varrer num só arranco as misérias humanas que assolam este vale de lágrimas. Para, dessa forma, no término da sua jornada, após o embate cruento da adversidade mundana, poder levantar a viseira do seu elmo e descortinar não um Éden celestial, mas o paraíso onde todos os homens são irmãos e despojados de quaisquer peias, sem a jaça que macula os espíritos bem formados, detentores de caráter ilibado e aptos para enfrentar o grande arquiteto do universo, quando chegar a hora de se transpor os umbrais do Oriente Eterno. Deixando, todavia, no rastro de sua passagem por esses caminhos ínvios, algo frutificando e acolhedor, como sombra frondosa de uma árvore que resguarda o regato cristalino que mitiga a sede e cansaço dos viandantes ao repousarem na beira da estrada, que constitui o ciclo da vida. Procuremos, isto sim, dentro do pressuposto acima, inculcar naqueles que a nós se acercarem a forma de ser do verdadeiro maçom para a glória do grande arquiteto do universo. É este, meus irmãos, o perfil a ser traçado dentro daquilo que nos propomos para um mundo melhor. Que o manto protetor da nossa sublime ordem agasalhe todos os irmãos ao retornarem ao seio de seus familiares. Obrigado. Maringá, 11 de agosto de 1980. Irmão Jair Ramos. Apresentamos o estandarte de nossa loja.
símbolo maior, nossa representação para todos, o qual temos o orgulho de reverenciar. No centro do estandarte temos um triângulo equilátero, que simboliza a igualdade. Não uma igualdade servil que anula a criatividade, mas aquela em que as ideias, os conceitos são compartilhados, vivenciados, não sendo impedidos por diferenças de credos e raças. Igualdade na diversidade. Dentro do triângulo, temos no centro uma colmeia, que simboliza o trabalho conjunto, a unidade, a diligência, a assiduidade, esforço, a atividade constante de cada um. Simboliza também a sabedoria, a obediência. A colmeia ensina-nos um comportamento racional e inteligente, laborioso, e nunca descansarmos enquanto tivermos ao nosso redor irmãos necessitados, aos quais podemos ajudar, sem prejuízo para outros. Abaixo da colmeia, mãos entrelaçadas. Há fraternidade, palavra eventualmente confundida com a expressão caridade e solidariedade, embora elas tenham significados radicalmente diferentes. A fraternidade expressa a dignidade de todos os homens, considerados iguais, e assegura-lhes plenos direitos. Este, o verdadeiro sentido maçônico. Fraternalmente acolhemos os irmãos. Nas laterais do triângulo, no lado esquerdo a palavra trabalho, no lado direito fraternidade, e na parte de baixo as palavras união e justiça. Entre as palavras união e justiça, os significativos 3 pontos em forma de um triângulo. Ainda os raios luminosos que partem do triângulo. Raios de sol que irradiam nossos ideais, nossos pensamentos, luz para todos os irmãos, conhecimento para a humanidade. Envolvendo os raios luminosos 2 ramos, estilizados de acácia, sendo da esquerda de acácia arábica e da direita de acácia mimosa, ambas relembrando o encontro da palavra perdida. Uma meiga e frágil, outra robusta, mas ambas da mesma estirpe, como assim devem ser os maçons, irmanados em um mesmo ideal. Os ramos das acácias são em cinza azulado, sendo que a acácia mimosa apresenta flores em cor amarela. O entrelaçamento dos 2 ramos de acácia lembra uma lira musical, sendo esta uma singela homenagem à cidade de Maringá, cidade-canção. 2 fitas com fundo branco, com as inscrições identificando a augusta e respeitável loja simbólica Maringá. Entre as fitas, os símbolos supremos da ordem maçônica, o esquadro e o compasso, em cor de madeira, e no centro destes, a letra G, em cor preta. Embaixo, no entrelaçamento dos ramos das acácias, a data histórica, 11 de agosto de 1980. Nesta data, reuniram-se 16 mestres maçons e fundaram a augusta e respeitável Loja Simbólica Maringá. Quando era rei e maçom, mestre que já tinha feito suas provas, escolhi terreno conveniente para erguer um palácio digno de um rei. Tendo disposto as minhas estacas sobre o chão desentulhado, apressei-me em cavar até o nível desejado. Apareceram então, debaixo do entulho, as ruínas de um palácio construído há muito tempo por um rei. Faltava arte à construção e sutilezas ao plano. Desajeitadamente, cavalgando ao acaso, alinhavam-se grosseiros blocos, testemunhas de uma arquitetura inábil. Porém, sobre cada pedra estava gravado: depois de mim, um construtor virá. Dizei-lhe que também eu soube.
Do fundo de minhas trincheiras, rapidamente, elevaram-se as minhas fundações judiciosas. Apropriando-me dos materiais do meu antecessor, submeti-os a um sábio talhe, serrando os mármores, polindo-os, rejeitando ou retendo, segundo o meu gosto, os dons do humilde e morto. Abstive-me, porém, de desprezar mesmo aquilo que não foi utilizado. O coração daquele construtor falava ao meu, linguagem de suas fundações arrasadas. Como se estivesse erguido para discorrer, a forma de seu sonho para mim tornou-se clara a obra que tinha projetado, evocando-o diante de mim. Quando era rei maçom, em pleno meio-dia de minha soberba, uma mensagem chegou-me da escuridão. Murmúrio afastado, dizendo: o fim é proibido. Compreendi. Teu objetivo está atingido. O teu propósito era marcar, como do outro, o lugar em que um rei há de querer construir. Chamando os homens do meu canteiro de obras, das minhas pedreiras e dos meus transportes, abandonei todo o empreendimento que entreguei à fé dos anos pérfidos. Porém, talhado na madeira e gravado na pedra, transmiti: depois de mim, um construtor virá. Dizei-lhe que também eu soube. A maçonaria tem um papel importante na formação e principalmente na conservação dos laços familiares. As suas atividades contribuem fortemente para o fortalecimento dos valores da família. Parte fundamental de nossas atividades maçônicas existe a fraternidade feminina. Em 30 de junho de 1981, reuniram-se várias cunhadas com a finalidade de fundarem uma associação que pudesse realizar atividades além do templo maçônico. E assim foi criada a Associação Feminina 11 de Agosto. Ao longo destes 40 anos, essas mulheres maravilhosas participaram ativamente de eventos filantrópicos e beneficentes, jantares, festivas e, o mais importante, o apoio incondicional aos irmãos maçons, doando de seu tempo para o bem-estar de toda a nossa família maçônica. A cada uma dessas mulheres, nosso agradecimento e homenagem. Vocês são parte dessa história e indispensáveis para a nossa formação e continuidade. A todas vocês, o nosso carinho. Obrigado por estarem ao nosso lado.
Compreender os propósitos do grande arquiteto muitas vezes pode ser uma tarefa bem difícil, principalmente quando a tristeza bate em nossa porta, porque acabamos de perder irmãos tão queridos. Lágrimas passam pelos nossos olhos constantemente e o vazio da saudade aumenta o sofrimento severamente. Hoje, a saudade nos visita, mas não vem acompanhada da tristeza como protagonista. Com corações mais confortados, dedicaremos este momento para relembrar os bons momentos que foram compartilhados e como a presença de irmãos tão queridos foi capaz de transformar tantas vidas. Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouco a cada dia e que estas ausências sejam capazes de fortalecer ainda mais os nossos laços de irmãos. O vazio que ficou jamais será preenchido, mas com a paz do grande arquiteto do universo em nossos corações será bem menos difícil, pois nossos irmãos estarão sempre em nossa memória e em nossa história. Meus queridos irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, vivemos um momento muito difícil, um momento novo a todos nós. Um momento em que somente a esperança será capaz de superá-lo. Um momento novo, um momento de muita angústia, um momento de muito sofrimento, um momento de muito aprendizado. Mas se nós nos apegarmos realmente o sentimento de nossos corações, deixando de lado toda a desigualdade, toda a materialidade, e sim focado somente no amor ao próximo, tudo vai passar. Logo, logo, todo o nosso convívio irá voltar ao normal, e isso com certeza servirá de lição para gente. Juntos, sempre seremos mais fortes. Aos veneráveis que me antecederam, palavras são poucas para expressar os meus sentimentos. Vocês, meus irmãos, são os pilares desta noite. Vocês as fundaram, vocês as sustentam e com certeza os próximos também a sustentarão. Isso nada seria possível sem vossos ensinamentos, sem as vossas lições, sem os vossos exemplos. Muito, meus irmãos, muito obrigado por tudo que vocês fizeram e por tudo que vocês ainda vão fazer pela Loja Maria. Meus queridos irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, vamos chegando aqui no encerramento, ao final dessa noite maravilhosa, a esse momento de tanta emoção, a esse momento de tão boas recordações. Hoje, dia 11 de agosto, a Loja Maringá completa o seu jubileu de esmeralda. A esmeralda tem sua cor verde, simbolizada como um amor incondicional. Meus queridos irmãos, cunhadas, é isso que eu sinto por vocês, e eu posso dizer mais. Eu, como estou à frente no momento, estou ocupando esse cargo temporário, o amor que a Loja Maringá sente por vocês é incondicional. Muito obrigado, obrigado pela noite, obrigado por estarem conosco, obrigado pelas boas recordações, pelos sentimentos que com certeza foram muito verdadeiros. Que o grande arquiteto do universo abençoe e guarde o coração de todos vocês. Muito obrigado. Reunidos nessa irmandade, juntos, lançamos um olhar para o futuro, para aqueles que vão nos suceder. Quem vive para o que der e vier, sabe que semeando a boa semente, ainda que seja pela umidade das lágrimas,
um dia verá nascerem as plantas. Pode mesmo acontecer que os outros não valorizem o quanto custou esse trabalho. Não faz mal. Você se comprometeu pelo ideal do bem. Não importa também se nesse esforço tropeçou e caiu, pois é aos que tombam na luta que se costuma chamar de heróis. Apenas o que se lhes pede é o testemunho da perseverança. É a busca que nos dá sentido. Saber que a cada descoberta encontramos novos mistérios. Devemos aceitar com humildade a grandiosidade da nossa missão. Nossa busca por sentido, que liga o nosso passado ao nosso presente e que nos envia em direção ao futuro, trazendo um pouco mais de luz para iluminar o caminho adiante. Lutar contra a escuridão, continuar a brilhar, é isso o que importa. É para isso que estamos aqui. Loja Maringá, 40 anos.